Olá, minha gente, o programa Eu e Você está aí novamente e, como não poderia deixar de ser, nós hoje vamos abordar o momento de turbulência política pelo qual passa o nosso país. Nós vamos falar da belíssima manifestação ocorrida no país todo no último domingo. Nós vamos falar aí sobre o presidente Lula, tanta coisa. Nós vamos falar também um pouquinho sobre o município do Rio de Janeiro, sim, e as últimas chuvas, que tantos prejuízos e tantos transtornos trouxeram à nossa população. Pois é, minha gente, mas essas chuvas que caíram sobre a nossa cidade deixaram claro o quanto o nosso Rio de Janeiro está abandonado e entregue à própria sorte. Olha, eu vi coisas absurdas. Na minha vida eu nunca vi o aterro do Flamengo encher, pois olha, estava um verdadeiro mar. A Zona Sul estava intransitável. Eu demorei 2 horas do Hospital Samaritano até a minha casa, fiquei presa na rua. E vi tanto alagamento, e isto é consequência da falta de iniciativa da Prefeitura. Disso vocês não tenham dúvida. A Prefeitura pensa que apenas as Olimpíadas é que são importantes e se esquece do dever e responsabilidade que deveria ter com os cidadãos que elegeram o prefeito que está assim e que pagam seus impostos e são obrigados a conviver com o caos que se instala todas as vezes que cai uma chuva mais forte na cidade. Chamo de responsável, sim, com todas as letras, o prefeito Eduardo Paes, que deixou de investir mais da metade do orçamento do ano passado na prevenção contra temporais, contenção de encostas e áreas de risco. Os ralos, bueiros e galerias estão totalmente entupidos e não receberam nenhuma atenção do senhor prefeito. E são coisas simples, minha gente, mas que levariam a população a não passar o inferno que tem vivido em dias de temporais. Ouvi relato de trabalhadores que saíram do trabalho às 6 horas da tarde e chegaram de madrugada em casa. E muitos não chegaram. Voltaram do ponto do ônibus e ficaram perambulando até o amanhecer, pois também viveram o caos de, a partir de uma certa hora, não terem ônibus para voltar para casa. É tudo uma vergonha. Tem uma outra questão. O prefeito instalou sirenes nas comunidades para avisar a chegada das chuvas. Entretanto, isto absolutamente não resolve nada. Primeiro, porque muitas vezes a sirene nem funciona. Segundo, e mais triste e grave, é que mesmo funcionando, as pessoas não abandonam as suas casas, pois não têm para onde ir. Fica fácil para o prefeito usar o argumento. Quando acontece alguma tragédia, ele simplesmente diz que as pessoas sabiam e se morreram, se aconteceu alguma coisa, foi porque, infelizmente, não se deslocaram quando a sirene tocou. Isto é outra vergonha. Acho que as famílias das vítimas das últimas enchentes deveriam entrar com uma ação contra o prefeito e responsabilizá-lo, sim, por sua negligência. Afinal, ele deixou de investir muito mais da metade, como eu disse há pouco, do orçamento numa questão que é tão crucial para a cidade, os temporais. Possivelmente, direcionou essas verbas para atender a sua base eleitoral na Câmara, que vota tudo o que ele quer, inclusive a possibilidade, e eu bato sempre nesta questão, de remanejar 30% do orçamento para aquilo que ele bem entende. Eduardo Paes está chegando ao final do seu 2º mandato e o melhor legado que ele poderia deixar para a cidade seria uma cidade limpa e transitável em dia de chuva. Eu disto não tenho absolutamente nenhuma dúvida. Nós fomos às ruas ouvir o que o povo pensa sobre esta questão. A gente sabe o quanto as enchentes castigam o Rio de Janeiro, quanto é perigoso para algumas comunidades, principalmente,
E se esse dinheiro, eu não sei se veio do governo federal, não sei de onde vinha a verba, mas se essa verba era destinada a isso, ela tem que ir para isso, né? A gente pode ver, inclusive, a questão da Praça da Bandeira, que sempre foi um problema sério e que há muito tempo não acontecia da Praça da Bandeira alagar e encher. Isso era uma coisa até que todo mundo estava dizendo, pô, conseguiram resolver a Praça da Bandeira. E a Praça da Bandeira também ficou alagada. Só ver a foto de Botafogo ontem, foi muita chuva mesmo. Agora, isso eu acho que cabe a gente cobrar, cabe a gente entender se teve uma verba para isso, por que não foi usada, e cobrar do prefeito mesmo. Isso aí não é novidade, né? Entendeu? Deve estar gastando dinheiro com a Olimpíada, com VLT, entendeu? E aí sobra dinheiro, falta dinheiro para outras coisas. A economia está em queda, não tem atividade econômica. E aí eles cortam onde é o mais prioritário. O que aparece mais? É a Olimpíada, né? Então tem que fazer o show. Bom, minha gente, parece que o meu pensamento não é único e a população sofredora, atenta, está aí se manifestando. Olha, minha gente, mas o que nós podemos esperar de um prefeito que usa de demagogia, leva o seu filho para ser atendido numa unidade pública de saúde do município e lá cria o maior banzé, ainda vem com historinha que saiu de um serviço particular, que o serviço particular tinha uma fila, tinha inúmeras pessoas esperando por atendimento. Este prefeito, Eduardo Paes, ele está brincando. Imaginem vocês, prefeito Eduardo Paes, entrando em qualquer hospital da rede particular ou rede pública, vocês não tenham a menor dúvida. Numa sociedade em que os valores são totalmente deturpados, este prefeito imediatamente seria o primeiro a ser atendido, ele ou seu filho. O que ele fez foi mostrar o seu caráter agressivo quando, numa atitude irresponsável, tentou atingir uma servidora, uma médica que estava ali no cumprimento do seu dever e simplesmente pediu que o paciente fosse identificado. Nada mais justo. É assim que tem que ser com todos os cidadãos. O que ele deveria fazer não é criar um factoide, mas cuidar da saúde do município do Rio de Janeiro, que está tão abandonada. Ele que vá, não precisa levar o filho não, que vá nas unidades de saúde e veja o seu dia a dia todos os dias. Isso é que ele tem que fazer. Então, lamentável também esta posição do prefeito Eduardo Paes. Olha, mas há tanta coisa lamentável e no decorrer do programa nós ainda traremos alguns assuntos que vão nessa direção, mas também há coisas a aplaudir. E como não aplaudir as manifestações de domingo passado, que deixaram bem clara a insatisfação da população com Dilma Rousseff, presidente da República. O impeachment da presidente estava não somente na boca de quase 4 milhões de pessoas que foram para as ruas, mas também em avenidas, praças, bares, restaurantes. Era o assunto do momento. O desejo era o mesmo. Dilma tem que sair. Ninguém aguenta mais tanta corrupção, tanto roubo, tanto desmando, tantos malfeitos, tanta mentira, incompetência, como o que tem acontecido em seu governo e no seu antecessor, Luiz Inácio Lula da Silva, que agora vem à tona. Olha, minha gente, o que eu vi na manifestação de domingo foi comovente. Eram crianças, jovens, adultos, idosos, pais levando seus filhos, até em carrinhos, todos com um único desejo: tirar Dilma do governo e apostar num Brasil melhor. Acreditem, eu cheguei a chorar de emoção ao ver aquela Avenida Atlântica repleta, de ponta a ponta. Para mim, tinha muito mais de 1 milhão de pessoas. O verde e amarelo nos levaram a essa emoção. E o divino, lá de cima, lá do alto, aprovava a manifestação. Fez a chuva que insistia em cair pela manhã, parar, abrir o sol e, sob a sua bênção, num clima de paz e harmonia, o povo dava o seu grito de fora Dilma.
Se eu estivesse no lugar da presidente, não esperaria, renunciaria, não iria contra a vontade do povo que elegeu o presidente, sim, mas que não a quer mais. Afinal, ela mentiu para todo mundo, mostrou uma realidade em seu governo durante a campanha que não existia. Presidente Dilma, pense, saia pela porta da frente, atenda ao anseio do povo que não a quer mais. Não espere ter que sair pela porta dos fundos, como diz o nosso deputado Gerson Berger. Ponto final no assunto. Ponto final no assunto aqui, mas as ruas também opinaram sobre esta questão. A passeata que ocorreu em todo o Brasil. Vamos às ruas. Eu acho que a democracia ela está começando. Pela primeira vez, assim, a gente teve os caras pintadas, né, na época do Collor, e eu acho que agora pela segunda vez, ou talvez seria a segunda vez, o povo está realmente cansado e saindo às ruas e tentando falar, olha só, gente, peraí, a gente está aqui, o país não é só do Congresso, do Parlamento, é de todos nós. Eu acho que o Brasil tem que mudar de A a Z, tem que sair todo mundo, o Brasil tem que se recriar, tá? A população não acredita em mais ninguém, então a questão não é a Dilma sair, é sair todo mundo. Pede sim impeachment, até porque já está mais do que na hora, né? O povo está cansado, eu acho que ele pede sim. Na verdade, eu acho que merece, né? Porque tá uma vergonha tudo que estamos passando, né? Então, eu sou completamente a favor, tomara que seja, né? Eu acho que deve, né? Porque ela não está tendo o controle do país, perdeu o controle. Tanto tempo que ela já ficou e nada se resolveu, então eu prefiro que ela saia até por livre e espontânea vontade, entendeu? Eu torço pelo Brasil, né? Eu já não estou mais falando de partido A ou partido B, porque eu já não acredito mais em partido há muitos anos. Eu procuro me concentrar em projetos ou em pessoas, né? Mas eu não consigo mais ver muito adiante e eu só consigo torcer para que o melhor para o país aconteça e que aconteça em clima de paz, sem briga, sem desavença, as pessoas se xingando na rua, se batendo na rua. Isso não vai resolver nada, só vai atrapalhar. E se for o caso do governo ser interrompido, que seja de forma justa e que a substituição a ele seja para melhor. Bom, minha gente, como eu imaginei, unanimemente as pessoas perguntadas nas ruas, elas foram favoráveis às manifestações. E eu acho que, sem a menor sombra de dúvida, está aí colocado, é minha opinião também, eu acho que o povo tem que resolver, sim, cobrando nas ruas. É tanta sujeira, é tanto desmando, que somente a população se manifestando e até, por que não dizer, coagindo um pouco quem está no poder, é que nós poderemos pensar num Brasil melhor para nossos filhos, para nossos netos, e que a sociedade brasileira possa viver um outro momento. Porque, infelizmente, o que nós temos visto é tanto absurdo, eu diria até que é um escárnio com o povo brasileiro, neste caso da manifestação, a resposta dada pela presidente Dilma após as manifestações de domingo, ao nomear ministro da Casa Civil o ex-presidente Lula. Olha, eu num primeiro momento cheguei a pensar o seguinte, foi aprovado o parlamentarismo no Brasil, Lula primeiro-ministro e Dilma rainha da Inglaterra, ou seja, não vai mandar absolutamente nada. Mas todos nós sabemos que o objetivo dessa nomeação era livrar Lula da prisão. Esperamos que o STF mantenha uma posição contra esta absurda nomeação e as investigações contra Lula continuem e que, se tiver que ser preso, que seja. Afinal,
além de todos os crimes dos quais é acusado, para mim, o maior crime de todos eles é ter arruinado o país, é ter acabado com a esperança do povo brasileiro, e isto junto com o atual presidente Dilma Rousseff. É ter destruído tudo que os seus antecessores construíram. É ter levado ao desespero milhões de trabalhadores que perderam seus empregos e hoje muitos deles sequer têm o que comer. É ter trazido de volta a inflação que corrói o bolso e o salário daqueles que ainda conseguem manter seus empregos. É ter destruído a esperança de centenas de milhares de jovens que acessaram as universidades e, ao perderem seu emprego, tiveram que desistir de continuar estudando, trancando assim seus sonhos e esperanças num futuro melhor. Afinal, que exemplo dá a mandatária do Brasil e que moral tem para cobrar alguma coisa, alguma regra de comportamento do cidadão comum? Começo a pensar que foi sua incompetência, que não é somente a sua, mas também do ex-presidente Lula, que sempre a dirigiu, que fizeram com que ela oficializasse o comando de Lula e dividisse com ele, publicamente, o grande fracasso que é seu governo. E esperamos que isto não aconteça. Olha, minha gente, mais uma vez, eu acho que o povo brasileiro tem que ir para as ruas, sim, e exigir que a nomeação de Lula não se concretize, pois, ao aceitar ser ministro de Dilma, para não ser preso, deixou bem clara a sua culpa. Como diz o velho ditado, quem não deve não teme. É assim que eu penso e eu acho que as manifestações mais uma vez se tornam necessárias. Eu estou aqui convocando novas manifestações, mas na verdade, no momento em que Lula foi nomeado, o Brasil inteiro se manifestou. E de uma forma até improvisada, porque ninguém imaginava aquilo. Então as pessoas saíram dos seus empregos, chegaram aí em casa pegar seus filhos e foram para as ruas para demonstrar a sua insatisfação. Isto é muito bonito e isto nos dá a possibilidade de um Brasil melhor. E no dia seguinte, no momento da posse, o panelaço, pelo menos na Zona Sul, foi enorme. Buzinaço, realmente houve uma reação contra esta imoral nomeação de Lula, chefe da Casa Civil. Mas nós, mais uma vez, fomos às ruas ouvir o que o nosso povo pensa sobre esta questão. Lula, ministro do governo Dilma. Ela está reunindo forças, como com Lula, né? Acho que ela vai ficar, mas eu não concordo. Acho que ela deveria sair. E está fazendo tudo errado. Acho que vai ser um tiro no pé, sabe? Essa coisa de colocar o Lula junto com ela, porque ela está querendo reunir forças. Mas eu acho que está tudo errado. Não é por aí. Acho que a era do Lula já passou, cara. Ele só fez besteira, infelizmente a era dele já passou. Agora, a política em si ela tem que ser renovada, não adianta. Entendeu? Não adianta, porque botar o Lula lá para fazer besteira, então deixa ele em casa descansando mesmo. O papel dele é tentar fugir do foro da Justiça Federal, atrapalhar, obstruir as investigações, e isso não é bom para a democracia, não é bom para ninguém. Porque se ele pode ser nomeado juiz, pode se nomear ministro, Marcelo Odebrecht, Bunlai, todos os outros poderiam também ocupar cargos e fugir. Não tem o menor cabimento. Eu acho que ele tinha que ficar quietinho no canto dele, esperando ser investigado. E se ele não deve nada a ninguém, que deixe investigar, que abra a página da sua vida, o livro da sua vida. E se ele deve alguma coisa, que descubra e que seja punido. Bom, mais uma vez vocês ouviram a opinião da nossa população nas ruas
E como vocês devem ter observado, o nosso programa de hoje fez questão, se nós estamos num momento de manifestações, nós fizemos questão de ouvir a população sim, não ficar apenas a nossa opinião sobre este ou aquele assunto. Acho que é importante ouvir sempre e é importante que o povo participe em todas as decisões. Então, minha gente, eu digo a vocês o seguinte, que a cada dia a política nacional está uma vergonha. O Eduardo Cunha, que continua presidente da Câmara Federal, o Renan, que está sendo investigado, mas está tudo muito quietinho, tudo muito caladinho. Eu até acho que o ex-presidente Lula, quando decidiu ser ministro, ele procurou sim, ouviu os seus aliados, teve um encontro dele lá em Brasília com o Renan Calheiros, essa curriola toda que aí está. E o que nós vemos é que as coisas não mudam, é que as pessoas continuam nos mesmos lugares. Então, as manifestações das ruas são um grande apelo e acho que o povo tem que ser ouvido sim. Vejam, por exemplo, nas escutas telefônicas que a Polícia Federal gravou, o diálogo do presidente Lula com a presidente Dilma, é uma vergonha. Ali caracterizava muito bem que ele já estava ministro, tudo já tinha sido decidido. Esta é a verdade. Ela ia dar um documento de posse a ele, caso surgisse algum impedimento para que ele fosse ministro. Agora, como é que fica isto? Como é que fica essa vergonha toda? A presidente Dilma vai continuar presidente? Depois veio a gravação do Eduardo Paes, também com o presidente Lula. Outra vergonha. Eduardo Paes deixou muito clara a sua posição. Ele é um preconceituoso. Ele diminuiu o valor das pessoas que moram em Maricá. Foi palavrão em cima de palavrão, uma linguagem chula, como nós costumamos dizer, simplesmente para manifestar o seu apoio ao presidente Lula. Que Eduardo Paes queira mostrar o quanto ele admira Lula, quem sabe até assina embaixo tudo que o Lula fez, ou melhor, que dizem que o Lula fez, tudo bem. Mas diminuir o valor e mostrar o seu preconceito em relação a uma determinada região, isto é simplesmente absurdo. Eu me lembro que no ano passado, o nosso deputado Gerson Berger contou aqui uma história muito interessante. E eu vou trazer essa história para vocês, porque ela bem retrata o que está acontecendo no Brasil, que, na verdade, é fruto, a eleição da presidente Dilma é fruto de um estelionato eleitoral, de uma mentira, como eu já disse lá atrás. Vamos à historinha que vocês vão entender bem esta minha definição. Quais são as táticas do galo? Antes de conquistar a galinha, ele promete tudo e diz: bem que eu te darei um lindo vestido colorido, joias, venha para perto de mim. Entretanto, após a conquista, ele choroso diz que eu perca a minha crista se eu tenho dinheiro para comprar o que te prometi. Qual a moral? O indivíduo, quando é irresponsável e deseja alguma coisa, promete a Deus e a todo mundo tudo. E os ingênuos e tolos se deixam levar pelas promessas, pelas fantasias, pelos sonhos e acabam se dando mal. Essa história se aplica bem à parte do nosso mundo político. Na hora da campanha eleitoral,
Prometem tudo, emprego, casas e obras que não dependem deles. E o povo já deveria conhecer bem essa ladainha. Acaba acreditando e muitas das vezes votando mal. Antes de votar, pesquise bem. Não acredite em promessas. Conheça principalmente o passado do seu político. É isso aí, minha gente. Tereza, espero que você tenha gostado e o povo também tenha compreendido o significado dessa história. É bom para todo mundo. Este ano, minha gente, vai ter eleições e, por favor, não se deixem enganar com as táticas do galo. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigada pela audiência. No próximo domingo, às 11h30 da noite, estaremos juntos novamente. Até lá!